Olá, boa tarde. Nós vamos começar aqui agora nosso pequeno diálogo e debate sobre nacionalismo japonês. Eu trouxe aqui alguns convidados, como o próprio Vitor Gazana, E aí, tranquilo, tudo bom? Giovanni Lins, Opa, beleza? Arthur E aí, rapaziada? e, por fim, Bruno Maciel. Opa, boa tarde. Nossa conversa, para começar a nossa conversa, eu preciso dar uma contextualizada sobre o que era o nacionalismo japonês. No período Meiji do Japão, a ideologia nacionalista consistia nessa mistura nativa de filosofias políticas que eram ocidentais, que elas vieram da ideia de começar uma revolução, de, assim, deixar de ser feudal, deixar de ser aquele velho Japão. Era uma ideia de tornar o Japão uma nova coisa, uma nova cara, mais desenvolvido. E a partir disso começa a industrialização, na verdade. Com isso, começaram uma série de políticas e ideias para construir esse nacionalismo japonês. E essas ideias patrióticas que existiram no Japão foram tanto positivas para certos pontos e tanto negativas para outros pontos. Enfim, passo a palavra agora para Vitor Gazana. Então, como o Gabriel tava falando assim dessas mudanças drásticas assim de revolução, a gente pode citar uma delas como o ultranacionalismo, ou como era popularmente chamado, fascismo japonês. E tipo, ele recebeu esse nome porque ele tinha uma os japoneses tinham uma certa supremacia ao considerar pelos outros países asiáticos. E eles se davam a autoproclamação do direito de reinar sobre eles. Então, basicamente, além do ultranacionalismo, existia o nacionalismo japonês, que ele tinha muita base nas ideologias europeias. E ele manteve fortemente a cultura do país, tudo. E, tipo, no meio desse nacionalismo veio a Revolução Meiji, que basicamente era uma necessidade que surgiu na tentativa de, como que fala, reagir ao processo de dominação que os japoneses estavam sofrendo. Eles permitiram que, tipo, os jovens deles saíssem para estudar em outros países, como Estados Unidos, na Europa no geral, e entrassem em universidades para ter um sucesso melhor na vida acadêmica e voltarem para o seu país para desenvolver melhor as indústrias, as tecnologias. Com o passar do tempo, com esses vários alunos, esses vários jovens indo e voltando, a população japonesa começou a dominar cada vez mais o conhecimento necessário para reabrir as indústrias e, tipo, em pouco tempo esse projeto de modernização ele foi seguido pelo campo político, ou seja, teve uma revolução política no país inteiro com essa revolução Meiji. Se for como o Arthur falou, né? Só que a gente não pode pensar que eles só tiveram essa ideia de modernização para frente. Eles também regrediram em alguns aspectos. A gente pode citar o Holocausto Asiático, que ocorreu em 1937, que, tipo, descobertas do Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente, eles relatam que o exército imperial japonês massacrou cerca de 200 mil civis e prisioneiros de guerra. Então foi, assim, uma coisa absurda que eles fizeram e comparando com isso, né, com o que o Arthur estava falando, deles evoluírem em questão de revolução, modernização, mas eles regrediram em alguns pontos. Continuando nessa mesma pegada, o, muito do que os japoneses fizeram durante esse período foi invadir outros países do próprio continente asiático, só para buscar mais recursos para eles mesmos. Tipo, eles chegavam em um país, tomavam tudo, escravizavam as pessoas, inclusive muitas mulheres nessa época eram feitas de escravas sexuais, onde o próprio veterano de guerra, Yasui Kaneko, ele admitiu que elas gritavam, mas não nos importavam se elas viviam ou morriam. Éramos soldados do imperador. Fosse nos bordéis militares ou nas aldeias, nós estuprávamos sem hesitação. Não dá para ver como eles regrediram nesse ponto na história. Eles regrediram muito nessa parte. E eles tomavam muitos recursos dos países e eles dominavam para eles mesmos. Isso é considerado um crime de guerra muito forte na época. Com essas invasões, ocasionalmente aumentou a industrialização, com o fato que o nacionalismo impulsionou o imperialismo, que posteriormente, futuramente, melhorou o desenvolvimento do país. Também tem que contar que garantiu à cadeia do Japão uma liga, entrar na Liga das Nações, que gerou reconhecimento da derrota do Império Russo. Esse reconhecimento
pode até ser levado em consideração. Mesmo assim, o Império Russo estava passando por uma série de dificuldades e o Japão se aproveitou disso e a partir disso ele pode-se dizer que foi a partir disso que os europeus começaram a considerar de fato o Japão um império. Mas enfim, isso não justifica muitos dos erros deles, mas existiram vários avanços sociais dentro do país deles, mesmo que externamente eles não estavam demonstrando isso. Enfim, para encerrar esse assunto que está ficando meio pesado, de falar sobre escravas sexuais, essas coisas que o Japão cometia, muitos pecados da carne, vamos falar assim. Muitos crimes. Coisas horríveis. E vamos falar um pouco sobre o simbolismo, que era uma coisa que ocorria muito no Japão. Não só símbolos, como posso dizer, não só símbolos físicos, mas também como falas, cumprimentos, que eram marcas do Temos, por Império. exemplo, o Banzai, que era uma tradição de alegria, que se falava geralmente pro imperador ou por outros dignitários, geralmente em eventos grandes, como festas. É tipo um cumprimento ao imperador, algo assim. Também temos o Shiraguki, que é rosa branca, um símbolo imperial. Tem outros símbolos também. Pois bem, se mais algum de vocês quiser comentar, acrescentar alguma coisa. Acho que para resumir, Gabriel, a gente pode ver que o Japão, nesse período aí, ele evoluiu em questão de sentido de lógica, de modernismo, de âmbitos sociais entre o próprio país, mas a gente vê que ele regrediu em sentido humano, em sentido moral, em sentido ético, perante aos outros países, né? Porque eles tinham uma predominância de raça muito grande. Verdade, isso é um fato. E bem, foi a queda do Império do Japão que também fez cair a ficha de que não era assim, não era desse jeito que funcionavam as coisas. Com certeza deve ter perdurado alguma coisinha, porque até alguns soldados japoneses não sabiam do final da guerra, ficaram muito tempo escondidos. Deve ter ficado alguma coisa dessa época. Mesmo assim, a maior parte da população aprendeu o erro quando as duas bombas foram usadas. Enfim, para finalizar o contexto, eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Não é um assunto muito longo, não é um assunto muito extenso, mas é um assunto bem interessante, bem importante sobre o Japão, que hoje em dia é um país incrível, é um país que eu me orgulho muito de existir, porque eu mesmo consumo muita coisa que vem de lá. Também eu gosto muito da cultura daquele país e respeito muito. Todos os países têm seus altos e baixos. Os Estados Unidos mesmo está envolvido até hoje em vários conflitos terríveis. E fazendo massacres também. Mesmo assim, até hoje é um país incrível, com um percentual de desenvolvimento incrível também. Vale citar que existem pontos negativos e positivos para cada país. Nenhum Enfim. país é perfeito. Exatamente. Enfim, encerrando, foi uma ótima conversa. Obrigado a todos por terem participado. Foi um prazer estar aqui. No Brasil. Também foi um prazer estar por aqui.